Fala, guerreiro, guerreira, bom dia. Dando sequência ao nosso projeto Questão de Prova, hoje eu trouxe para vocês uma questão que foi cobrada pela banca IBAD para o cargo de Guarda Civil Metropolitano, falando sobre a Lei de Tortura, a Lei 9.455. Geralmente, em concurso, ela vem na parte de penais especiais, legislação extravagante ou conhecimento específico, quando o cargo vai cobrar essa lei. Vem comigo. Anunciado, a banca falou o seguinte: o crime de tortura é, então ela pediu para a gente falar, né, definir aqui, né, onde o crime de tortura se enquadra. Vamos para as alternativas. Alternativa A, suscetível de anistia. Alternativa B, de menor potencial ofensivo. Alternativa C, imprescritível. Alternativa D, hediondo. E alternativa E, equiparado a hediondo. Né? Resolvendo por eliminação, eu sei que o crime de tortura ele não é suscetível de anistia, ele não é um crime de menor potencial ofensivo e, como muitas pessoas confundem, o crime de tortura ele não é imprescritível. Por quê? Nós só temos dois crimes imprescritíveis no ordenamento jurídico brasileiro, que é o crime de racismo e o crime de grupos armados, né, grupos civis armados contra o Estado Democrático de Direito, tá? Então nós também tiramos a imprescritibilidade do crime de tortura. Agora eu fico entre a alternativa D, que é hediondo, e a alternativa E, que é equiparado a hediondo. Mas eu sei que os três T, tráfico, tortura e terrorismo, eles não são hediondos, eles são equiparados a hediondos. Logo, eu elimino a alternativa D, me sobrando equiparado a hediondo como o gabarito, tá? E comentando para vocês, onde temos falando sobre o crime de tortura, vamos começar pela Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 3º, que diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, logo a Constituição ela já não traz nenhuma hipótese que pode ocorrer a tortura, tá? E lá no inciso 43 diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, logo aqui eu sei que o crime de tortura ele está separado dos crimes hediondos, né? Ele é equiparado a hediondo, mas ele não é considerado hediondo como as bancas gostam de brincar, né, cobrando isso nas alternativas. Por eles respondendo os mandantes, né, quem mandou cometer aquela conduta, os executores, quem executou, né, então quem mandou e quem executa responde, e os que podendo evitá-lo se omitirem, né, aqueles que poderiam ter evitado que aquela conduta acontecesse, eles se omitem em face delas. E lá na Lei 8.072, ela também fala do crime hediondo, tá? Da tortura, dos equiparados. Artigo 2º, os crimes hediondos, tá? Exemplo de crime hediondo, todo homicídio qualificado, ele é hediondo, tá? Exemplo também, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, ele é considerado hediondo, tá? Aí eu tenho aqui, ó, os crimes hediondos, né? Dei exemplo para vocês. A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, fiança, eles são inafiançáveis. Mas eu trago para você também aqui uma observação, porque o parágrafo 1º da Lei 8.072, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, onde ele fala sobre a questão do regime inicial de cumprimento de pena ser em regime fechado, tá? Foi declarado inconstitucional pelo STF, acerca da pena ser cumprida inicialmente em regime fechado. Para o STF, né, não existe essa questão de cumprir, né, de iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, se o condenado preencher requisitos que o permitam cumprir a pena em regime semiaberto, tá? Então, esse parágrafo 1º do artigo 2º, foi declarado inconstitucional. Guerreiro, guerreira, forte abraço, espero ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e venha acompanhar as dicas que eu posto diariamente voltadas para concurso público. Forte abraço!